Protocolo de prevenção de quedas. Ao final da estação educativa, você será capaz de conhecer as medidas para a prevenção de quedas, aplicar as medidas de prevenção em sua prática clínica e conhecer o fluxo de atendimento para pós-queda. Primeiro, vamos relembrar o conceito de queda. Queda é todo deslocamento não intencional do corpo, para um nível inferior à posição inicial, provocado por circunstâncias multifatoriais, resultando ou não em dano. A queda pode ocorrer da própria altura, da maca, cama e de assentos. Também será considerada a queda, paciente encontrado no chão, ou o paciente amparado durante a queda, mesmo que não chegue ao chão. A ocorrência de queda contribui para aumentar o tempo de permanência hospitalar. Custos assistenciais geram ansiedade na equipe de saúde, além de impactar na credibilidade da instituição. Por isso, reduzir o risco de quedas é uma das metas de segurança do paciente, conforme exemplificado no treinamento de segurança do paciente no HRTN. O Risoleta possui um protocolo para a prevenção de quedas. No protocolo são abordadas etapas essenciais para a realização da prevenção de quedas. O primeiro passo é realizar a identificação do risco de queda, que deverá ser realizada pelo enfermeiro na admissão, em até 8 horas, por meio da aplicação da escala de Morse. E a reavaliação, que deverá ser realizada diariamente, ou quando o paciente apresentar alteração do quadro clínico, ou a ocorrência de uma queda. A escala de Morse apresenta categorias que são pontuadas de acordo com a resposta, e a partir da soma dessas pontuações, é possível identificar o risco para o desenvolvimento de quedas, que pode ser baixo, moderado e alto. Após a aplicação da escala de Morse, todo paciente que tiver alto risco de queda deverá ser sinalizado na placa de identificação do paciente beira-leito e utilizar a pulseira amarela. As medidas gerais para a prevenção de quedas devem ser adotadas por todos os profissionais e para todos os pacientes, independentemente do risco, e devem ocorrer na admissão e durante a permanência do paciente no hospital. Os pacientes e acompanhantes também devem ser orientados quanto às medidas necessárias, que são: manter os corredores livres de obstáculos, manter o ambiente sempre iluminado, inclusive em período noturno, manter as grades das camas elevadas e rodas travadas, se possível, manter leito baixo. Manter pertences do paciente próximo ao seu alcance. Orientar o paciente a não se levantar sem auxílio da enfermagem. Orientar quanto ao uso de calçados antiderrapantes para deambular e tomar banho. Evitar vestuário longo e assentar no leito por alguns minutos, antes de levantar. Manter o chão limpo e seco. Caso identifique o chão molhado, chamar o profissional da limpeza. Realizar movimentação segura dos pacientes. A transferência deve ser realizada por 2 ou mais profissionais. Transportar o paciente na maca, com as grades elevadas. No momento de transporte e transferências, comunicar o risco de queda do paciente. Atentar-se para os cuidados durante o uso das cadeiras de rodas. Checar bom funcionamento e integridade da maca, cadeira de rodas ou de outro meio de locomoção, antes de transportar o paciente. Se houver restrição de entendimento ou necessidade de participação do responsável, cuidador, e necessidade de acompanhante, acionar o serviço social. Orientar familiar e ou acompanhante, a importância de acompanhamento 24 horas quando indicado. E na presença de acompanhantes, solicitar o mesmo para comunicar à equipe de enfermagem, no momento que for se ausentar do quarto. Avaliar a independência e autonomia para a deambulação, e a necessidade de utilização de dispositivos de marcha do paciente, como andador, muleta, bengala e cadeira de rodas. Além das medidas gerais, é necessário avaliar os fatores de risco para realizar as orientações individualizadas de prevenção de quedas. Os fatores de risco para quedas são: extremos de idade, menores que 5 anos e maiores que 65 anos. Histórico de queda. Uso de medicamentos que potencializam o risco de queda como neuroléticos, benzodiazepínicos, antidepressivos, opioides, antihipertensivos, laxantes, diuréticos e antiarrítmicos. Uso de equipamentos e dispositivos, mobilidade e equilíbrio reduzidos, déficit sensitivo ou motor e hipotensão postural. Caso o paciente possua algum desses fatores de risco, consulte no protocolo quais medidas específicas deverão ser aplicadas para a prevenção de quedas.
Além das medidas gerais e daquelas relacionadas com os fatores de risco, todo paciente identificado com alto risco de queda, score maior ou igual a 45 pontos pela escala de Morse, requer a aplicação de medidas adicionais para prevenir a ocorrência de queda, tais como assinalar o alto risco de queda na placa de identificação beira-leito, colocar a pulseira amarela no punho direito do paciente. As prescrições médicas e medicamentos que potencializam o risco de queda deverão ser avaliadas pela farmácia clínica através da escala Medication for Risk Score e serão sugeridas alternativas terapêuticas, quando possível. Os pacientes classificados nesta escala como alto risco deverão ser orientados a respeito dos efeitos adversos que potencializam o risco de queda. As contenções mecânica e química poderão ser avaliadas e, se necessário, prescritas pelo médico. Alocar o paciente próximo ao posto de enfermagem, se possível. O enfermeiro deve acionar o serviço social e discutir a necessidade de um acompanhante. O enfermeiro deve avaliar a condição do paciente, para encaminhamento para banho de aspersão, com ou sem uso de cadeira de banho. Orientar o técnico de enfermagem a supervisionar o paciente, enquanto utiliza o banheiro e a realizar rondas de 2 em 2 horas dentro das enfermarias. As transferências deverão ser feitas obrigatoriamente por 2 pessoas ou mais. Lembre-se! Todas as orientações realizadas para pacientes e acompanhantes devem ser registradas em prontuário eletrônico no MVSOL. Se for identificado a ocorrência de quedas, imediatamente deverá ser acionado o enfermeiro do setor, que irá checar pulso, respiração, nível de consciência e alterações dos sinais vitais. Se o paciente não estiver responsivo, estiver sem pulso, em PCR, deverá ser iniciadas as manobras de RCP e acionado o código azul. Se o paciente não estiver em PCR, deverá ser acionado o plantão da clínica médica no ramal 7008, que irá avaliar o paciente. Se o paciente não tiver sofrido danos decorrentes da queda, o médico irá registrar o atendimento no prontuário eletrônico, MVSOL, e finalizar atendimento. Após avaliação da clínica médica, se o paciente apresentar quadro de TCE, dor torácica, dor cervical ou dor abdominal, deverá ser acionado pela clínica médica o atendimento imediato à cirurgia geral e do trauma, pelo telefone corporativo no ramal 7026. Posterior ao atendimento, a equipe da cirurgia irá realizar as condutas necessárias e registrar no prontuário eletrônico. Na avaliação da clínica médica, se o paciente apresentar dor, lesões exclusivas em membros pré- ou pós-operatório da ortopedia, deverá ser acionado por atendimento imediato a equipe da ortopedia, no telefone corporativo no ramal 7007. Posterior ao atendimento, a equipe da ortopedia irá realizar as condutas necessárias e registrar no prontuário eletrônico. É importante ressaltar que toda queda, além de ser registrada no prontuário do paciente, deve ser notificada via intranet na aba de registro de ocorrências pelo profissional que identificou a queda. Quaisquer dúvidas, acione o Subcomitê de Prevenção de Quedas ou o Núcleo de Segurança do Paciente, no ramal 3203, e lembre-se, prevenir é responsabilidade de todos. Obrigada pela participação no treinamento. Esperamos que esse conteúdo contribua com a sua prática assistencial.